Graças a paz, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus de Oliveira Silva, do canal Em Defesa. E hoje eu vim falar sobre uma polêmica que de repente até o hype já passou. E eu relutei um pouco fazer esse vídeo porque eu não queria associar meu canal a polêmicas vazias. Mas eu comecei a perceber que a gente pode extrair algumas verdades interessantes de toda essa polêmica. Eu vi muitas opiniões de pessoas famosas, analisei muitos comentários e a partir disso tentei tecer a minha própria crítica, tentei tecer a minha própria opinião. E eu acho que eu tenho um pouquinho para compartilhar com vocês do que eu acho disso tudo. Então esse aqui é um teólogo reage, né? Podemos dizer que é um teólogo reage. Eu não vou reagir na música aqui, mas acho que todos já estão inteirados na letra, nas polêmicas, em tudo que aconteceu. De breve resumo, a letra da música Auê, que faz parte de um álbum chamado O Grande Banquete, do Coletivo Candeeiro, traz elementos que é uma análise fria, parecem estar sendo associados a questões de matrizes africanas e a cultos religiosos de matrizes africanas. E o que se parece, pessoal, é de que vem acontecendo um fenômeno interessante, que é a crítica daquilo que nós chamamos de igreja. E o Coletivo Candeeiro não é o primeiro a fazer isso. Diversos cantores do passado, inclusive nós tivemos aquela garotinha que cantou, inclusive sobre a Ilha de Marajó, criticando a igreja também, criticando os pastores e líderes religiosos que só pensavam em dinheiro e esqueciam realmente aqueles que estavam à margem da sociedade precisando de ajuda. E parece que o Coletivo Candeeiro, com esse álbum, O Grande Banquete, vem por essa linha. Eles próprios, se você for no Instagram, se você for na rede social do Marco Teles, você vai perceber que eles dizem que o Grande Banquete, um vídeo deles que é um sermão falado de aproximadamente 49 minutos, tem a base para que você entenda as músicas. Então esse sermão falado, ele parte justamente da seguinte premissa, baseado na parábola de Lucas 14 e Mateus 22, que fala sobre o Grande Banquete. Eles partem da premissa de que você tem aqueles que são os marginalizados e que você tem aqueles que se acham de verdade, que se acham merecedores, não veem a própria miserabilidade e por não ver a própria miserabilidade não conseguem enxergar que o mundo lá fora há pessoas que também estão nessa miséria, ok? Então, em resumo, bem rude é isso, tá? Bem rude é isso mesmo. E o que eu gostaria de comentar, pessoal? A própria música Auê, quando você vai colocar a música no YouTube e vai ouvir, você vai perceber que no início eles já explicam o porquê a música se chama assim. Então, o termo Auê é porque eles estavam diante de uma tribo, que essa tribo utilizava esse termo como um termo de felicidade, e o Marco Teles, que estava lá com uma outra pessoa, fala que, não, quando nós voltarmos precisamos fazer uma música com esse nome Auê, para poder representar. E o termo Zé e Maria, que tanto deu polêmica, é para representar pessoas do nosso Brasil, que são aquelas pessoas comuns, pessoas que às vezes a gente não vê, pessoas que às vezes a gente não percebe. Esse é o objetivo deles em utilizar. Mas percebam uma coisa. Talvez nós temos uma boa intenção e uma má execução. Isso oferecendo aquilo que a gente chama de caridade hermenêutica. O que é caridade hermenêutica? É quando algo parece ruim, você sempre tenta interpretar pela boa intenção. Então a pessoa disse algo que, beleza, é errado, mas será que ela de repente não quis dizer algo correto? Isso é uma caridade hermenêutica. É quando você dá o benefício da dúvida. E dando o benefício da dúvida, duas coisas me parecem concretas. Ponto número 1. Talvez a intenção não tenha sido muito boa e a execução não tenha sido a melhor possível, porque, querendo ou não, de maneira imediata, o impacto sempre vai ser pelo âmbito negativo devido aos elementos que estão nessa música. Ponto número 2. A intenção foi ruim e a questão da música ser dúbia foi proposital. Algo que ninguém acho que duvida muito é que a música, dependente se a intenção dos autores foi boa ou ruim, gera uma dubiedade. Por quê? E isso aqui é muito sério, gente. Quando a gente entra no campo teológico, nós vamos perceber que a teologia ela tem uma função tripla. Ela tem função pedagógica, crítica e política. Crítica, porque ela tem caráter investigativo e interrogativo. Pedagógica, porque ela tem a capacidade de mudar o caráter de forma particular e coletiva. E política, porque ela orienta as pessoas em prol do bem comum. Então ela orienta o governante em prol do bem comum. Essa é a função da teologia. Então percebam, a teologia ela tem como função cortar as arestas.
é muito comum a gente ouvir que o teólogo ele é frio, quando na realidade o teólogo ele apaga o falso fogo. A música, o que a gente tem que olhar, sempre quando algo gera esse tipo de comoção beleza, a intenção foi boa, mas o impacto disso na sociedade e na igreja foi bom ou foi ruim? Essa é uma pergunta muito importante. Porque, gente, de intenção o mundo tá cheio. E é isso que as pessoas precisam perceber. A música e o álbum, como todo grande banquete, ele traz verdades que são importantes, tá? Então, primeira verdade, olharmos para aqueles que às vezes não percebemos. Então, não adianta nós sermos igreja chamados para fora se a gente não consegue ver justamente os de fora. Nós precisamos, será que de repente nós não estamos falhando enquanto um grupo que pretende analisar e pretende ajudar e pretende olhar as dificuldades na sociedade, ser aquela mão que estende e fala assim, nós somos nós, enquanto representantes de Cristo, somos aqueles que sustentamos a sociedade? Será que nós não estamos falhando nisso? Enquanto representantes de Cristo no mundo, será que nós não estamos representando Cristo no mundo? Porque ainda que isso seja verdade e a música aponte para isso, será que a música consegue aplicar isso bem? Eu acho que ela falha nisso daí. Ela tem uma intenção por detrás, e ainda que eu consiga entender o porquê de cada um desses elementos, e ainda que eu não acredite que os elementos que estão ali são uma forma de sincretismo religioso, eu tenho que perceber algumas questões que são fundamentais. Que questões são essas? Eu fiz um material aqui que pode nos ajudar, pessoal. Que é o seguinte, o nome do material aqui é esse, né? Que é a questão da banalização, pessoal. Então, eu trouxe um puritano aqui, que é o Richard Baxter, e isso é muito interessante, que ele diz o seguinte: quão raro é encontrar um homem que fere ou sangra com as feridas da igreja, ou que as leva a sério como se fossem suas. Então, olha que interessante. Richard Baxter, ele traz uma questão que é curiosa. Ele fala o seguinte: a maioria das pessoas, quando vai tecer uma crítica, e a música é o grande banquete, que não é uma crítica, essa pessoa geralmente se coloca de fora do problema. Ela não se vê como uma pessoa que faz parte daquele grupo e ela se coloca como fora daquela esfera. Tá? Fora daquela esfera. E Richard Baxter, esse puritano, ele fala assim: como é difícil encontrar alguém que quando diz que há um machucado, dói nele também. É como se você chegasse no púlpito, em vez de você falar, vocês são pecadores, vocês são falhos, vocês são miseráveis, nós disséssemos o seguinte, o pregador dissesse o seguinte: nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos miseráveis. Porque quando a gente vai para 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, que é da onde é baseado essa frase de Richard Baxter, diz o seguinte o texto: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então o texto, partindo da questão da unidade, partindo da questão da igreja como um todo, o apóstolo Paulo está justamente dizendo o seguinte, que todos nós somos corpo de Cristo. E ultimamente, pessoal, o que me parece é que a crítica, ela não começa mais a surgir para apontar um erro para que nós possamos melhorar, mas que há um grupo que de alguma forma se coloca como superior, olha para aquilo que nós chamamos de igreja e diz: a igreja como um todo falhou. E isso eu acho um problema. Eu não digo que essa foi a intenção dos compositores, mas o modo como está sendo expresso dá a entender isso. Eu vou trazer aqui, inclusive, 10 conselhos que um teólogo famoso, um teólogo católico chamado Clodovil Boff, ele escreve, que é um conselho que ele dá para jovens teólogos. E Clodovil Boff, inclusive, ele tinha uma grande proximidade com aquilo que nós chamamos de teologia da libertação, que é uma teologia mais próxima a movimentos de esquerda. E o próprio Clodovil Boff percebeu que começou a ter algo muito sério dentro desse movimento, que enxerga as minorias dentro do campo teológico, o que é importante sim. E é o que tenta fazer o coletivo Candeeiro, através do seu álbum Banquete, através de uma intenção muito boa,
que apontar a teologia para o marginalizado na fé, o marginalizado no mundo, aquele que não é visto. Então, a música do Coletivo Candeeiro tem o objetivo de apontar para essas pessoas da sociedade e dizer o seguinte: olha, essas pessoas precisam ser vistas, e o objetivo da igreja é estender a mão para pessoas que precisam de ajuda. Então, justamente esse é o objetivo. Só que o Clóvis Boff começou a perceber algo curioso. Se a teologia não for cristocêntrica, nós vamos acabar colocando outra coisa no lugar de Jesus Cristo. Por quê, pessoal? Me parece que Marcos Telles, que até onde eu pesquisei, ele é pastor, ele tem uma proximidade muito grande com aquilo que nós chamamos de progressismo teológico ou progressismo político. Alguns podcasts do Marcos Telles acabam apontando que ele coloca a questão progressista ou a questão social em um nível de igualdade que pode substituir a centralidade de Cristo. Por quê? Uma das críticas que foram feitas por muitos que ouviram a música, inclusive vai ser a crítica que eu vou fazer, é que a música ela não tem uma centralidade cristocêntrica. E aqui, pessoal, eu não estou dizendo que a música precisa mencionar o nome de Jesus Cristo. As pessoas confundem isso. A música não precisa mencionar o nome Jesus para que ela seja cristocêntrica. Ela só precisa apontar para uma mudança de vida para que seja cristocêntrica. A música ela precisa apontar para uma realidade. Que realidade é essa? De que o mundo precisa ser salvo. Simples assim. É verdade que nós temos música de exaltação do crente salvo em Jesus Cristo. Mas até essas músicas que fazem a exaltação da nossa condição, é uma condição enquanto salvos por Jesus Cristo. E essa música, ela tenta partir de um pressuposto social e acaba colocando a questão social como centro. Ela não coloca Jesus como centro e isso vai se derramando para as questões sociais. Olha, há dificuldade, há o medo, há a dor, há a dificuldade, há o problema, mas há Jesus Cristo, que é maior do que todas essas coisas. A música não faz isso. O que a música faz é trazer uma exaltação daqueles que são os marginalizados, mas não aponta a salvação para aqueles que são marginalizados. Ela aponta que eles precisam ir para o banquete. Só que olha que curioso, é isso que as pessoas não percebem. Essa música não faz isso, mas é possível que uma música mencione Jesus Cristo e não seja cristocêntrica. Essa música, ainda que faça referência à parábola do grande banquete de Jesus Cristo, ela não consegue de maneira eficaz apontar para Jesus Cristo. Eu acho isso uma falha grande. Eu verdadeiramente acho isso uma grande falha. Então, Clóvis Boff, que era alguém ligado, que é um teólogo católico, que ele ainda é ligado, mas ele fez críticas sérias a esse movimento, justamente por não perceber que ao exaltar tanto e ao apontar tanto a dificuldade, pouco se apontou para o que seria a cura, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Então percebam, esses grupos, e pelo amor de Deus, Marco Telles é um dos grandes compositores da nossa era. A música Amado Timóteo é uma música linda do Marco Telles. Mas perceba que como esses grupos que estão muito associados a questões políticas, e por que eu falo com tanta confiança com o Marco Telles, parece que está se associando a isso. Marco Telles, nas suas redes sociais, faz diversas postagens a cantores progressistas, a cantores de matrizes africanas. Se você entra no Twitter do Marco Telles, você vai ver que ele compartilha cantores que ou são pais de santo, ou são cantores que tem que é claro que o Marco Telles tem uma grande influência de ritmos brasileiros como o samba, que aí há um outro debate de até que ponto ritmos assim podem ser utilizados no campo da igreja, mas coincidentemente ele compartilha muitos na sua rede social muitos elogios a cantores que são pais de santos, que são pessoas ligadas a isso, que são pessoas às vezes críticas do cristianismo. E quando a música em si ela é problemática, mas entendida do contexto que eles quiseram passar, ainda que na prática talvez gerou essa dubiedade, mas ouvindo o que eles disseram, você até consegue, ok, entendi, não foi o melhor meio que vocês fizeram, mas eu entendi a intenção por detrás, beleza.
Mas se você analisa a música com o contexto dos cantores por detrás dos bastidores, parece que não é uma coincidência. E esse que é o problema. Eu acho que esse é o maior problema, pessoal. Que é quando a teologia ela deixa de apontar o erro e ela começa a ser confundido com o erro. Que é quando o caminho da salvação deixa de ser o caminho da salvação e começa a ser confundido com o caminho das trevas. De novo, eu, através da caridade hermenêutica, acredito que a intenção deles foi a melhor possível. Só que a letra, sem dúvida, gera uma dubiedade. E aqui tem outro ponto que eu acho que é muito interessante, que é como é que tem que ser o nosso impacto diante dos não crentes. Quando nós vamos ver o conselho de Clodovil Boff para o jovem teólogo, e que ele também aplica para aqueles que também são experientes, ele aborda 10, dos quais 2 eu destaquei que talvez essa música não passe nesse requisito, que é o requisito número 4. Se a teologia deve permanecer vitalmente ligada à comunidade de fé, à igreja. E o ponto 7 que diz, faça uma teologia que esteja a serviço do povo de Deus. Nós temos diversos requisitos aqui que vocês podem pausar para ler, tá? Mas percebam, essa música, será que ela facilita o caminho da mensagem do povo de Deus ou ela gera uma polêmica? Porque o que me parece é que de maneira imediata, essa música ela gera mais mal, no sentido de que você tem que entender que a sua música vai estar sujeita à interpretação, do que bem. Então perceba que a teologia trazida por essa música, será que ela está a serviço do povo de Deus? Ou ela está sendo usada como arma por aqueles que não são do povo de Deus para nos atacar? Gente, essa é uma pergunta muito séria, muito séria. E aqui está outro ponto interessante. Existe uma matéria dentro da faculdade que a gente chama, que é Teologia e Sociedade. E na Teologia e Sociedade, essa matéria aborda como o teólogo cristão ele tem que se portar mediante aqueles que não são crentes e como ele tem que se comportar mediante a sua comunidade. Então, aquele que aceita o chamado e que decide influenciar as pessoas ao seu redor torna-se um farol na sociedade. Logo, apontando sempre o caminho que deve ser seguido em período de trevas densas. Então, o teólogo ele é como um farol. O teólogo, aquele que é cristão, ele é como um farol. Ele aponta o caminho para ser seguido. Agora perceba. Quando você olha o farol, você não pensa, será que é um farol ou será que não é? Ou ele ilumina ou ele não ilumina. O objetivo do farol é apontar o caminho. Quando nós temos uma música que mostra 2 possibilidades, sendo talvez seja isso que é o verdadeiro e tem essa outra possibilidade, nós temos um grande problema. Ou a música aponta para o caminho, ou ela aponta para nada. Ou o farol ilumina, ou não ilumina. O que essa música faz é gerar uma dubiedade desnecessária. Ainda que eu entenda que seja a melhor das intenções. Só que, quando nós estudamos teologia e sociedade, nós temos que entender que as nossas opiniões enquanto cristãos, enquanto pensadores, estão sujeitas ao escrutínio público. E sim, nós cristãos temos que nos justificar, sim. Nós temos que nos justificar. Por que nós temos que nos justificar? Porque a responsabilidade perante a sociedade, nossa, é muito grande. Então, tudo que gera uma falsa dicotomia, uma falsa interpretação, precisa ser justificada. Então, você não olha para o farol e pergunta, será que ele está iluminando ou será que não está iluminando? Ou ilumina ou ele não ilumina. Ponto. Quando a gente vai para Mateus 5,13, que diz, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como ele restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, olha que interessante. O que ninguém percebe nesse texto é que ele diz que nós precisamos ser o sal da terra e luz do mundo. Mas o que, é que as pessoas não percebem nesse texto? É de que há um sal ruim. Não tem simplesmente o sal bom. Há o sal ruim, que é o sal insípido. E insípido ali em grego é moraino. Se não me engano, esse termo aparece 4 vezes no Novo Testamento. E significa ser tolo. Inclusive, esse era uma palavra pejorativa atribuída para aqueles que eram tolos. Porque se você é um sal e você não salga, você não está cumprindo com a sua função. Você está sendo um tolo, porque você tem o poder de mudar, o poder de preservar, o poder de dar sabor, e você não faz. Então, o que essa música faz é justamente uma função de um mau sal.
A intenção é de salgar, a intenção é de preservar, mas no fim das contas ela é insípida. Por que ela é insípida? Porque ela não gera um sabor de verdade, ela não traz aquela preservação. Então, um dos pontos que mais acontece é justamente esse. A música não é cristocêntrica, ela não aponta para uma mudança, e você não consegue ver realmente uma música que aponta para um caminho. O que ela aborda é justamente um problema, da qual a solução é justamente a evidenciação do problema, o que é importante sim, mas ela não aponta para aquele que pode mudar a situação, para aquele que é o responsável por tirar a pessoa do problema, que é Jesus Cristo. Isso eu vejo em problema. Tá bom, pessoal? E Marcos Telles, ele tem diversas falas meio problemáticas, na tentativa de se justificar, e alguns podcasts que eu vi dele, ele falou algumas coisas que são no mínimo problemáticas. Como, por exemplo, ele no podcast do Jesus Cop, ele falando literalmente que o bom samaritano seria um travesti, no sentido de dizer, olha, hoje aquele que te ajudaria seria aquela pessoa que você menos imagina. Então, percebam que há por detrás um progressismo teológico que pode ser prejudicial. O objetivo é mostrar como essas pessoas precisam de Jesus, isso é importante. Mas a gente não pode colocar o lado progressista, o progressismo teológico acima de Jesus Cristo. Eu acho que essa música, com todo esse background que tem por detrás do coletivo Candeeiro, por detrás dos cantores, por detrás das falas, por tudo que eles vêm falando, vem trazendo uma será, e esse será que é o problema. Porque faz com que você olhe para o farol e pergunte, será que ele ilumina ou será que ele não ilumina? Então, pessoal, essa é a minha contribuição, tá? Quero agradecer a vocês, então curta, se inscreva, compartilha, tá? Em breve vou também fazendo vídeo sobre as lições da revista da CPAD. Então, esse é um pouco da minha contribuição. Fica na paz.